Olá, pessoal! Em agosto de 2023 foi transmitida no Fantástico uma reportagem sobre casos de transtorno dissociativo de identidade. Esse é um tema que já foi alvo de vários livros, programas de televisão e debates. O que me atraiu em especial foi o fato de ter aparecido um livro, Síbil. Eu decidi então contar para vocês uma história sobre transtorno de múltiplas personalidades, como era conhecido anteriormente, e um termo que utilizarei pois é o mais presente nas conversas do dia a dia. Antes de começar, quero dizer que, como sempre, as referências estão na descrição do episódio e quero alertar que nessa história existem menções a abusos e suicídio. Caso ache melhor não ter contato com esses temas, a hora de parar de ouvir é agora. Vamos à história. No fim de 1989, Elizabeth Carlson, uma mulher de 35 anos e mãe de 2 crianças que vivia em Minneapolis, estava no hospital sendo tratada de uma severa depressão. Ela foi encaminhada para uma psiquiatra, Diane Rumenansky, que passou a acompanhá-la mesmo fora do hospital. A psiquiatra logo sugeriu que o problema da paciente não seria depressão, mas transtorno de múltiplas personalidades. Ela questionou Elizabeth sobre alguns sinais de que se trataria do transtorno. Você já desligou enquanto dirigia e chegou no seu destino sem lembrar ao certo como chegou lá? Bem, sim, disse Elizabeth. Outro sinal, disse Rumenansky, era ter vozes na cabeça. Você já teve discussões internas dizendo para si, por exemplo, vire para a direita, não para a esquerda? Sim, respondeu Elizabeth, isso acontece às vezes. Bom, isso seriam as personalidades brigando dentro da sua cabeça. Elizabeth estava surpresa. Todos esses anos essas coisas aconteciam sem ela saber que eram sintomas de uma doença mental séria. A psiquiatra explicou que o transtorno de múltiplas personalidades estava associado com abuso sexual infantil, apesar do abuso poder ter sido esquecido. Elizabeth devia tentar lembrar. Alguém já havia abusado dela? Na realidade, recordar disso não exigia esforço. Elizabeth lembrava ter sido molestada por 2 homens de sua família. Isso não significa que não ocorreram outros, disse Rumenansky. Piores, talvez. Para ajudar Elizabeth, a psiquiatra deu a ela alguns livros para que lesse. Um deles foi A Coragem de Curar, escrito por Ellen Bass e Laura Davis, considerado a Bíblia do movimento de recuperação de memórias. Segundo o livro, 1/3 das mulheres dos Estados Unidos haviam sido abusadas sexualmente quando crianças. E, se uma mulher fosse repetidamente molestada, ela poderia não somente esquecer disso, mas também desenvolver novas personalidades para lidar com o trauma. Uma mulher escreveu em uma das edições: Eu lembro de dividir pela primeira vez quando eu tinha cerca de 4 anos e meu pai estava tentando me forçar a sodomizar meu coelho de estimação com um prego. Ele ficou muito nervoso quando me recusei e, finalmente, em um ataque de raiva, ele me jogou no porão e me estuprou. Quando voltei a mim mesma depois do acontecido, existiam 3 partes de mim. Benjamin, sem idade, espiritual e protetor, Bunny, pequeno e preocupado, e Scarlett, a única mulher a que tinha lidado com o abuso. Rumenansky também deu a Elizabeth o clássico As 3 Faces de Eva, a história de uma tímida dona de casa, Eva White, que aos finais de semana se transformava em Eva Black, uma mulher festeira que deixava Eva White com ressacas inexplicáveis e uma má reputação nos bares da cidade. Esse livro deu origem ao filme homônimo, que fez bastante sucesso e rendeu um Oscar a Joanne Woodward. Mas As 3 Faces de Eva não era o principal livro sobre o transtorno. A obra mais significativa era Síbil, um best-seller lançado em 1973, escrito pela jornalista Flora Rita Schreiber. 3 anos depois, o livro foi adaptado para um filme televisivo, estrelando Sally Field e, novamente, Joanne Woodward. Síbil se tornou a paciente psiquiátrica mais famosa da história e o novo modelo para o transtorno de múltiplas personalidades, de uma forma diferente do que a retratada no caso de Eva. No caso de Síbil, o transtorno tinha uma causa clara: abuso sexual infantil. Eva tinha sofrido traumas quando criança, mas nunca foi abusada sexualmente. Síbil foi, múltiplas vezes, pela sua mãe. Segundo o livro, ela chegou a sondar a vagina da criança com uma faca e um gancho.
Uma vez teria prendido Síbil de cabeça para baixo e, usando um saco de enema, encheu sua bexiga com água gelada e então amarrou ela a um piano, proibindo-a de urinar enquanto a mãe tocava Chopin. Uma segunda diferença entre Eva e Síbil estava no número de personalidades. Enquanto Eva tinha 3 faces, Eva White, Eva Black e Jane, que apareceu posteriormente, Síbil tinha 16. Uma sabia tocar piano, outra conseguia instalar gesso acartonado, 2 tinham sotaque inglês e 2 eram meninos. Antes de Síbil, o transtorno de múltiplas personalidades era um dos transtornos mais raros que existiam. Em um artigo de 1944, 2 pesquisadores apontaram que apenas 76 casos na literatura médica encaixavam na definição. Outro especialista estimou que, entre 1985 e 1995, surgiram quase 40 mil casos novos. O paciente médio que era diagnosticado com o transtorno era como Síbil, mulher, branca, norte-americana e com cerca de 30 anos, que havia sofrido abusos quando criança, geralmente de natureza sexual. Ao contrário de Síbil, porém, os novos pacientes começaram logo a produzir 100, 400, até 1000 personalidades, sendo que algumas delas sequer eram humanas, como lagostas, tigres, gorilas, unicórnios e até mesmo Deus. Nas recordações dos abusos de Síbil, também ela foi ultrapassada. Muitos agora relatavam ter sido alvos de estupro, sodomia e abusos em rituais satânicos. Até 1975 não havia especialistas em múltiplas personalidades. Apenas em 1980, após um vigoroso lobby, o DSM-3 passou a contar com este transtorno. Entre 1970 e 1990, o número anual de publicações sobre o transtorno aumentou 6.000%. Diversos livros foram publicados sobre a forma de lidar com as múltiplas personalidades. Essas publicações influenciaram a maneira com que Romanansky direcionou o tratamento de Elizabeth. A psiquiatra também deu a Elizabeth alguns filmes para que assistisse. Além das versões cinematográficas de Síbil e de As Três Faces de Eva, havia filmes pornográficos e gravações de pessoas sendo decapitadas em meio a uma guerra. Ela disse que, caso sentisse desconforto físico ao assistir, isso seria uma memória do corpo, um sinal de que coisas do gênero aconteceram com ela também. Outra técnica indicada foi a de visualizar cenas, como, por exemplo, a de imaginar episódios de abuso por várias pessoas. Usando essa técnica, Elizabeth logo recuperou memórias de ser molestada por cerca de 50 parentes, incluindo seu pai, sua mãe, todos os avós e avós, além de tios, tias e bisavós. Segundo Elizabeth, também era utilizada uma técnica chamada imaginação guiada, como forma de trazer à tona determinadas lembranças. Em uma das sessões, Romanansky disse para Elizabeth imaginar descer escadas e procurar por uma mesa de pedra. Elizabeth viu um altar. Procure por velas e adagas, disse a psiquiatra. A paciente viu. Agora ache um bebê. Elizabeth não sabe em que ponto sua imaginação, alimentada pelos livros e filmes, tomou conta, mas logo ela viu uma mulher grávida. Então o bebê nasceu e a placenta estava no altar, sendo comida por pessoas usando hobbies, inclusive ela mesma. Ao mesmo tempo, novas personalidades surgiam. No lugar de Eva Black, Elizabeth tinha uma mulher chamada Nikita. Síbil tinha 2 personalidades masculinas, Elizabeth também. Havia também 2 freiras, Irmã Maria Margarete e Irmã Maria Teresa, além de uma idosa assustada e deprimida. Quando o humor de Elizabeth mudava, Romanansky dizia que ela havia trocado de personalidade. Se usava uma saia curta, isso significava que Nikita havia saído. Se estava triste, era a senhora idosa. 20 anos depois, Elizabeth não sabia quantas personalidades tinha. Depois de 25 eu perdi a conta, disse ela. Enquanto isso, a condição da paciente piorava. Ela tomava alprazolam, Valium e Ativan para a ansiedade, Pamelor, Trazodona e Fluoxetina para a depressão e Temazepam para a insônia. Nas palavras de outro paciente, com a quantidade certa de drogas você lembra de qualquer coisa.
Elizabeth quase não saía de casa, afastava as pessoas da família e cogitou seriamente o suicídio. Quando questionada sobre a ineficácia do tratamento, a psiquiatra respondia: é preciso piorar para poder melhorar. Um fator importante para o boom dos casos de múltiplas personalidades foi a mídia. Durante o período de tratamento de Elizabeth, revistas e jornais publicaram diversas matérias contando casos do transtorno de forma bastante crível. Na televisão não foi diferente. Apresentadores famosos nos Estados Unidos, como Larry King, Phil Donahue e Oprah, fizeram programas sobre casos de múltiplas personalidades. A apresentadora Roseanne, por exemplo, chegou a descobrir que ela própria tinha 21 personalidades, com nomes como Piggy, Bambi e Fucker. Em 1989, quando Elizabeth começou seu tratamento com a doutora Romenansky, ela estava no seu segundo casamento, tinha 2 filhos e quase nenhum dinheiro. Ela sofria com ataques de pânico e já havia sido internada 5 vezes. Quando a psiquiatra lhe diagnosticou, toda a desordem de sua vida passou a fazer sentido. Não é que ela fizesse as coisas de forma errada, eram suas outras personalidades. O diagnóstico também deu a ela um outro benefício: solidariedade. Como a fonte do transtorno estava no abuso, muitos passaram a apoiar pessoas com esse diagnóstico. Elas eram tidas como sobreviventes, como pessoas corajosas. O transtorno de múltiplas personalidades deu a Elizabeth uma história e um propósito. Elizabeth fazia também terapia de grupo, onde conheceu outras mulheres diagnosticadas. Uma vez por semana elas se encontravam e, em suas conversas, começaram a perceber coisas estranhas. Todas elas tinham memórias similares, memórias que se assemelhavam aos eventos descritos nos livros que a psiquiatra dera a elas. Em uma das reuniões, uma das pacientes disse que tinha que confessar uma coisa. Ela havia inventado uma personalidade chamada Nick, porque todas as outras do grupo tinham uma Nick e ela não queria ficar de fora. Em 1993, Elizabeth processou Romenansky. A psiquiatra negou a maior parte das alegações, mas foi condenada a pagar $2,5 milhões a Elizabeth. Outros pacientes também processaram Romenansky e ganharam ou fizeram acordos, recebendo pagamentos. Em 1996, a licença de Romenansky foi suspensa indefinidamente. Isso significa que, se Elizabeth não tinha transtorno de múltiplas personalidades, ninguém tem? Não é essa a questão. O ponto é que culturas e tempos históricos geram efeitos. No Sudeste Asiático ocorre um transtorno chamado de coro, no qual um homem imagina que seu pênis está se retraindo para dentro do corpo, podendo conduzir à impotência, esterilidade e, eventualmente, morte. Transtornos mentais também entram e saem de moda. 200 anos atrás estava em voga o sonambulismo. Dizia-se que os sonâmbulos tinham poderes especiais e conseguiam, enquanto nesse estado, escrever poemas, atravessar rios a nado e caminhar sobre telhados. Hoje, apesar de ser uma queixa existente, os atos dos sonâmbulos são muito mais corriqueiros. A década de 1980 foi palco de outras epidemias que contaram com a importante participação da mídia, como foi o caso das memórias recuperadas e, claro, dos abusos em rituais satânicos. Mas isso é papo para outras colunas. Logo após ter ganho o processo contra sua ex-psiquiatra, Elizabeth foi diagnosticada com lúpus e se mudou com seus 2 filhos para a Flórida. Em 1998, teve um pequeno derrame e começou a usar uma cadeira de rodas. Ela tinha 44 anos. Em 1993, ela fundou a Associação Nacional contra a Fraude em Psicoterapias e continuou auxiliando pessoas atingidas. Eu gostaria também de falar um pouco sobre o que aconteceu com as mulheres que deram origem aos livros mais famosos sobre múltiplas personalidades. Chris Sizemore, cuja história foi escrita no livro As Três Faces de Eva, se afastou do público após o filme e em 1977 lançou o livro Eu Sou Eva, para corrigir algumas questões, afirmando que tinha 22 personalidades e não somente 3. O livro e o filme davam a entender que ela havia sido curada pela terapia, abraçando a personalidade dominante, Jane.
Na realidade, tanto Jane quanto as duas Evas morreram e mais personalidades se manifestaram, sempre em grupos de 3. Em determinado momento, ela chegou a ganhar muito peso, já que comia por 3 pessoas, cada uma com seus gostos. Uma personalidade só comia morangos, outra apenas banana split. A senhora roxa só se vestia com essa cor, enquanto a senhora colher, bem, ela colecionava colheres. Algumas personalidades sabiam dirigir e outras não, e elas costumavam assumir a consciência em momentos bastante inoportunos. Foi apenas na década de 1970, após 4 anos de tratamento com um novo terapeuta, que ela conseguiu finalmente integrar suas personalidades. Isso se deu, segundo ela, quando começou a aceitar o fato de que não havia problemas em ser eu mesma e que eu não precisava dessas personalidades para funcionar, que haveria algumas pessoas que não gostariam de mim e tudo bem. Ela disse só ter visto o filme sobre sua vida em 1975, dizendo ter gostado da atuação de Joanne Woodward, mas que a história parecia desimportante depois de tudo que passou. Chris faleceu em 2016, aos 89 anos. A história de Sybil também continuou turbulenta após o lançamento do livro e filme sobre sua condição. O nome verdadeiro dela era Shirley Mason, e a realidade do seu caso foi explorada pela jornalista Debbie Nathan no livro Sybil Exposed, utilizando como fonte documentos que foram liberados após a morte da paciente, da médica e da autora do livro Sybil. Mais uma vez, a história contada e especialmente o final feliz constante na obra lançada em 1973 não condiz com a verdade. Shirley havia sido criada como uma adventista do 7º dia e ordenada a não ler livros de ficção. Quando teve problemas psicológicos enquanto fazia faculdade, começou a consultar com a doutora Wilbur. A psiquiatra tinha interesse em múltiplas personalidades e recomendou leituras sobre o tema, o que seria um problema, uma vez que Shirley era propensa a fantasiar. A paciente parou de ir às consultas, mas, alguns anos mais tarde, na década de 1950, Shirley retornou à terapia e foi então que as personalidades surgiram. Um dia, Shirley bateu na porta da doutora Wilbur e disse: "Oi, sou Peggy, uma personalidade de 9 anos", explicou Nathan. A doutora Wilbur mal piscou. Ela parecia muito satisfeita por agora ter uma paciente com transtorno de personalidade múltipla. Ela disse a Shirley que a trataria de graça, a crédito, e começou a dar-lhe fortes drogas psicotrópicas e barbitúricos. Dentro de algumas semanas, a doutora Wilbur perguntou a Shirley se ela gostaria de escrever um livro sobre o seu caso. Enquanto o livro escrito descrevia a cura de Sybil, Shirley acabou viciada nesses barbitúricos e dependia de Wilbur para quase tudo. A médica pagava seu aluguel, dava roupas a ela e fornecia as drogas. Nathan chegou a comparar a relação das duas com um viciado e seu traficante. Após a publicação do livro, Shirley conseguiu um trabalho como professora de artes, mas quando colegas descobriram que ela era Sybil, acabou por largar seu emprego e se tornou quase reclusa, dependendo de Wilbur. Na década de 1990, Shirley foi diagnosticada com câncer de mama, mas entrou em remissão. Wilbur, porém, começou a sofrer com Parkinson e Shirley passou a cuidar dela, chegando a morar na mesma casa até 1992, quando a médica faleceu. Em 1997, o câncer de Shirley retornou e ela negou o tratamento, vindo a falecer no ano seguinte. Hoje é consenso que o caso de Sybil não se tratava de múltiplas personalidades, mas de uma situação em que a terapeuta utilizou de sua influência sobre uma paciente sugestionável para alcançar o diagnóstico e o sucesso que almejava. Essa foi uma história de como a mídia e profissionais antiéticos podem usar seu poder para seus próprios fins e anseios, sem qualquer preocupação com os pacientes e os impactos de suas ações. O que me chamou a atenção na publicização dos casos de transtorno dissociativo de identidade não foi o debate sobre a existência ou não dele, uma vez que creio que isso é indiscutível, mas sim a falta de responsabilidade de explorar o transtorno como se fosse um show e ainda incluir casos que já foram refutados, como o de Sybil. Espero que vocês estejam
pensativos. Até a próxima.